Então, eu quero abrir a palavra de Deus com você, lá em Esther. Olha aí, ó. Pastor, você nunca pregou em Esther? Você está rindo, né? É que você não sabe o tema da pregação. A vingança dos crentes. Ou, sei lá, como um crente se vinga. Como um crente se vinga. Fica bom para o corte, não é verdade? Porque essa aí, em nome de Jesus, a mensagem vai mostrar para o mundo inteiro como um crente se vinga. E você vai poder dizer para todo mundo: quem te viu passar na... Não, deixa para lá. Pastor, eu posso levantar e ir embora? Porque é heresia que você está falando. Calma, espera a mensagem. Às vezes é só um clickbait, mas a mensagem é coerente com a palavra de Deus. Eu creio nisso. Tenha fé, não vai embora antes de ouvir a mensagem, né? Eu sei que parece esquisito. Esther capítulo 6. Pastor, você vai pregar numa história, em Esther? Você nunca pregou em Esther aqui na igreja? É verdade, aqui não, em outros lugares já preguei. Mas eu estou querendo muito ir para o Velho Testamento agora. O que você acha? Pastor, você falou que é Apocalipse. Você falou que ia pregar. Falou que ia pregar no Apocalipse? Vou pregar, irmão, calma. Tenho orado. Igual Jesus vai voltar, eu também vou pregar sobre Apocalipse. Ninguém sabe o dia ou a hora que eu vou voltar a pregar em Apocalipse. Não é verdade? Só o Pai sabe quando eu vou voltar a pregar em Apocalipse. Mas eu vou pregar em Apocalipse, se Deus me permitir. E ficar vivo até lá, tá bom? Estou com muita vontade. Mas eu tenho sentido no coração de Deus de visitar algumas histórias do Antigo Testamento. Já que hoje é a vingança dos crentes, quem sabe eu não começo semana que vem uma série de mensagens, as piores histórias da Bíblia. Olha que bênção. Vamos visitar as piores histórias da Bíblia? Pastor, tem história ruim na Bíblia? O quê? Protagonizada pelos grandes homens de Deus. E nós vamos compreender como uma mão tão graciosa de Deus pôde atuar na vida de pessoas piores do que nós. Mas vamos falar de pessoas boas hoje, né? Pessoas só com história boa. Esther e Mardoqueu. Vamos ler o capítulo 6. Eu queria ler o livro inteiro, mas escolhi o capítulo 6 como o texto que vai nortear aquilo que a gente está compartilhando nessa noite, nessa tarde, né? Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas de seu reinado e que lessem para ele. E ele foi lido, o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais que guardavam a entrada do palácio e haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve, Amã, fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou que era com ele, né? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso, respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, uma coroa. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o cavalo e o manto, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo e vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que Deus faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto e aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos
tudo o que lhe havia acontecido, tanto seus conselheiros como Zé e sua mulher disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Vamos orar. Pai, nos dê a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero pregar para você sobre como um crente se vinga. Amém? Se a pessoa fala, eu vou falar amém para isso nada? Vai que eu sou fulminado aqui agora, né? Tudo começa na história de Ester a partir da vida da rainha Vasti. Vasti era a esposa do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. O rei Assuero deu um grande banquete. E nesse grande banquete ele convidou todo mundo importante para ele e ficou visível para todo o reino. Porém, você sabe que algumas pessoas, quando bebem, é um problema. O rei Assuero foi tomando alguns gorós, foi enchendo a cara, até o momento que ele ficou de um jeito muito esquisito, e ele teve uma ideia ridícula. Ele falou: eu quero que todo mundo veja a minha mulher. E aí chamou: mulher, vem aqui para todo mundo te ver. Como ela é bonita, a mulher mais bela de todo o reino, a esposa dele, para que pudessem ver tamanha beleza. Só que o que alguns historiadores, algumas pessoas que pesquisam o texto bíblico falam, é que a forma como ela ia se apresentar era até mesmo despida, porque ele queria mostrar a perfeição escultural de seu corpo, a sua beleza em aspecto completo. Por isso, Vasti, ela se recusou, falou assim: eu não vou fazer isso, eu me recuso a passar tamanha humilhação. Então ela se recusa, e o rei Assuero, ali desorientado por conta da bebida, ele fala: então eu não quero mais essa mulher. Ele a destitui do posto de rainha. Foi sua vingança. E então abre-se agora um espaço para a ascensão de Ester. O rei abre um concurso de Miss Persa, né, a mulher mais bonita da Pérsia, num concurso de mulheres muito preparadas para isso, se tornaria então a próxima esposa do rei, se tornaria rainha. Então uma jovem órfã, Ester, se apresenta. E por que órfã? Por que Ester era órfã? Provavelmente seus pais teriam morrido na invasão persa a Israel. Em outras palavras, quem matou os pais de Ester? O rei Assuero. Você já viu aquela série Revenge? É uma série, Revenge é vingança. É uma série de uma mulher que pensaram que tinha morrido, mas ela volta para se vingar de todo mundo que fez mal a ela. E ela vai se vingando um por um. Por isso é a vingança dos crentes. Mas olha que interessante, Ester se apresenta e poderia falar: essa é minha oportunidade para matar o rei. Mas de quem Ester era sobrinha? Mardoqueu. E o que a gente leu no texto? Que Mardoqueu, que perdeu seus irmãos para os soldados do rei, muito provavelmente, poupou a vida do rei, salvando de uma conspiração. Está mais aliviado agora sobre qual é a vingança do crente? Então, a série sobre Ester, inclusive está tendo agora uma apresentação teatral no Teatro João Caetano, do Giovanni Radassa, que é o nome original de Ester. Vai até o dia 3 de maio. Faço merchan mesmo, porque o Giovanni é maravilhoso. Eu vou arrumar uma data e vou lá com a minha mulher assistir, porque essa história é maravilhosa. Você vai perceber hoje como essa história é maravilhosa. Então, o título da série sobre Ester não é Revenge, é o quê? Forgiven. Pastor, o que é forgiven? Perdão. A vingança do crente é o perdão. O diabo fica confuso quando você perdoa. Ele pensou que ele ia fazer do seu coração um entulho,
uma caçamba de lixo, com tudo de ruim que poderia ter ali, chorumes correndo no seu coração. Mas quando você perdoa, o diabo fala: como é que eu vou destruir a vida dessa pessoa? Porque o diabo tem uma forma muito especial de destruir nosso coração: orgulho, vaidade, rancor. Então essa mulher que tinha tudo para se apresentar com a sua oportunidade de vingança, ela decide olhar para algo que é maior do que ela. Ela é discipulada, é visto a importância de quem é que caminha ao seu lado. Ela é discipulada por seu tio Mardoqueu, que decidiu também ter uma postura de honra, de integridade, de fidelidade a Deus. Alguém que decidiu não combater o mal com o mal. Alguém que não se deixou, nas palavras do apóstolo Paulo, capítulo 12, lá no verso 17, não se deixou vencer pelo mal. Esse texto, essa história é sobre como devemos nos comportar diante de um ambiente hostil, diante de um lugar corrupto, diante de perseguição de pessoas que nos odeiam e têm um desejo de nos destruir. Está certo, como eu disse semana passada, que muitas vezes é mania de perseguição, não tem ninguém te perseguindo. É que você cismou que você é uma florzinha do campo. Não, pastor, muita perseguição no meu trabalho. Será que não é você que é chato? Não. A pessoa fala: cara, é chato pra caramba. Pastor, olha, ninguém me deixa trabalhar em paz. Será que você não é preguiçoso? Assim, não é que você seja. Em nome de Jesus você não é. Eu pela fé já vejo que você não é. Mas, assim, para uma pessoa implicar de graça com você, tem que ser o Satanás mesmo, irmão. Será que não é você, assim, que talvez dá vários motivos inconscientes? Conversa com a sua esposa: amor, você acha que eu sou meio preguiçoso? Você acha que eu termino as coisas que eu começo? Sua esposa, em nome de Jesus, se você não bate nela, vai ser sincera. Não é verdade? E se você bate, já está respondido. Amém? E não bata, vai para o inferno. Se ela vier e falar: pastor, eu quero divorciar com meu marido, eu vou falar: divorcia. Divorcia e dá na cara dele. Não. Desculpa, não foi o Espírito Santo, tá? A vingança do crente é o perdão. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Então Mardoqueu, ele vai ensinando a Esther a manter sua integridade, a não se deixar vencer pelo mal. Então Esther, ao invés de olhar para se tornar nova rainha como uma oportunidade de vingança, ela entende que só Deus poderia guiá-la àquele lugar, porque Deus tinha o desejo de honrar a fidelidade dela, de honrar a integridade. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem vontade de honrar quando você é íntegro. Quando você decide ter uma postura bíblica, uma postura de perdão, uma postura de restauração, Deus vai te honrar demais. Agora, quando você decide guardar rancor, o diabo vai se aproveitar. A Bíblia fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E termina, e no versículo seguinte ele fala, não deixe lugar ao diabo. Ou seja, toda vez que você não perdoa, você faz uma parceria com o diabo. Você dá a mãozinha para ele e fala: diabo, que eu estou contigo hoje. Ruim de ouvir, né? Mas é verdade. A verdadeira vingança do crente, daqui a pouco eu vou ler um texto que mostra isso para você. Então, ela participa do processo de escolha da nova rainha, é escolhida, olha que interessante, pela sua beleza e graça. Claro que graça tem a ver com o semblante. O que é graça? É quando a coisa dentro de você está tão boa que reflete. Cara, que alegria é essa que você tem aí? Seu sorriso está diferente, está brilhando. Tem um momento no Vida Vitoriosa que ele é tão gracioso que as pessoas às vezes chegam no Vida Vitoriosa meio assim, ó. Aí tem um momento lá que vira a chave. Não vou dizer qual para você fazer o Vida Vitoriosa, mas tem um momento que vira a chave. E quando vira a chave, você olha para as pessoas que estavam assim, troncha, ela está assim. Mas o que aconteceu? Desendemoniou, né? Mas é maravilhoso, você vê, a pessoa fica num estado de graça, como se algo tivesse sido limpo no interior dela.
E o perdão faz isso com a gente. Então, ela, além de bela, exteriormente, carregava uma beleza interior, fruto realmente de um coração generoso. Mas até o momento ela não revela que ela é judia, e ninguém pergunta. Deus posiciona Esther estrategicamente no palácio. E aí a história vai contar, desde o início do livro, que Mardoqueu então descobre esse plano de assassinato e denuncia os homens que queriam assassinar o rei. Mas uma coisa acontece, Mardoqueu vai lá, poderia estar rancoroso, vai lá, salva a vida do rei, e ninguém lembra dele. Ninguém nem agradece. Pô, fiz um negócio ali na igreja, ninguém me deu um obrigado. Poxa, não precisava me dar presente não, mas assim, só reconhecer, né? Irmão, você é uma bênção quando pensa assim. Eu também. Mas a grande verdade é que às vezes é Deus que está fazendo as pessoas esquecerem da gente, tá? Primeiro porque o nosso galardão tem que vir dele. Não troque o galardão de Deus pelo galardão das pessoas, vai por mim. O de Deus, ele é planejado estrategicamente para causar o melhor na sua vida. Então toda vez que alguém for ingrato com você, fala assim, caramba Deus, não acredito que o Senhor está preparando um galardão tão grande. Senhor, obrigado por essa ingratidão. Olha, por favor, alguém quer ser ingrato comigo hoje? Se levanta de manhã e fala, Senhor, tomara que todo mundo seja ingrato. Que eu faça muito bem para os outros e ninguém lembre de mim, Senhor. Por favor. Porque certamente Deus lembrará. Não é isso que Jesus fala? Quando orar, não orem nas esquinas da sinagoga, como os fariseus. Porque o importante é o que o Pai que te vê em secreto te veja. E o Pai que vê em secreto o que você fez, Ele te recompensará. Então Mardoqueu é esquecido. E, cara, que homem maduro. Gente, eu acho que Mardoqueu aqui, eles são o exemplo bíblico de maturidade espiritual. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Você deveria ler a história deles essa semana incessantemente, de tão preciosa que ela é. Então, ele é esquecido, mas isso vai ser crucial posteriormente. Então, a Bíblia vai mostrando, o livro vai mostrando a ascensão de Amã. Amã vai se tornando cada vez mais importante, né? Ele é promovido a um alto cargo no reino de Assuero, né? Mas ele fica furioso, porque quando o Assuero o promove, ele começa a passar na rua, e todo mundo se ajoelha, e Mardoqueu fica assim, tá achando que é quem? Eu não me ajoelho para ninguém não, eu sirvo a Deus. Amã toma um ranço da cara de Mardoqueu, e marca a cara dele e fala assim, eu vou destruir com esse cara. Porque Amã não era obrigado a se prostrar, nem foi crime. Então, Mardoqueu não era obrigado a se prostrar, eu falei Amã, né? Aí Amã então tem uma ideia, não me prostrou não? Ele foi lá e enrolou o rei ali e falou assim, rei, olha só, quero que o senhor assine um decreto aqui, muito importante, tem um povo aí causando confusão, acho que não pode ser saudável para o nosso reino não, eu queria que o senhor assinasse esse decreto aqui. Aí fez o rei assinar sem entender direito o que estava fazendo, que devia assinar um monte de coisa, aí botou lá um decreto que os judeus deveriam ser exterminados. Gente, judeu nasceu para as pessoas quererem exterminar ele, não é verdade? Passa séculos e séculos, sempre tem alguém com raiva de judeu. Eu não estou falando que, eles não merecem, não estou entrando em nenhum mérito político aqui. Eu só estou falando que é curioso. A história inteira, você vai ver o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Romano, você vai ver os egípcios sempre subjugando e tentando destruir a identidade de nação dos israelitas, daqueles que criam em Yahvé. Talvez o que irrita é porque eles têm os pilares e os valores dele muito bem encaixados. Eles não se submetiam à adoração a César no Império Romano, porque eles eram monolátricos, adoravam só a Deus, somente a Yahvé. Então, Amã tem a ideia e convence o rei a destruir o povo judeu. Mas nesse momento também está acontecendo uma coisa inesperada. Assim como
um espírito de oposição tomou Assuero contra Vasti, sua antiga rainha, um espírito de graça começa a tomar o coração de Assuero acerca de Esther. E quanto mais ele a conhece, mais ele se apaixona. Num determinado momento, ele se volta para Esther, tão encantado, e fala assim: Esther, não há mulher como você, eu queria te conceder um pedido, você pode me pedir o que você quiser. E ele chega a dizer: se você me pedir metade do meu reino, eu te darei. Então Esther, em vez de... Cara, Esther podia falar: eu quero uma bolsa da Cartier. É joia, é bolsa, né? Eu quero uma Hermès. Sabia que a Hermès tem bolsa que é o valor de um apartamento? Caramba, irmão. Eu nunca vi uma de perto, assim, eu só ouvi falar. Ela falou: eu quero uma Hermès. Mas ela fica quieta, fala assim: ainda não sei o que eu quero não, Zé. Vou pensar, vou orar para saber o que é da vontade de Deus. E ela sossega, não pede nada. Então Mardoqueu fala: Esther, você está num lugar inexplicável. Dentre todas as mulheres do Império Persa inteiro, não é só de um país, eram vários países reunidos, porque o Império tomou, vieram de lugares distantes. Deus colocou graça sobre você. De repente, fisicamente, ela nem era mais bonita, mas algo pousava sobre ela, que fez com que a sua beleza interior e exterior em conjunto ressaltassem. Você vê que nos concursos de Miss, eles fazem as mulheres estudarem, né? E criam um discurso bonito assim, para mostrar que ela se importa por causas sociais e tudo mais. Por quê? Porque entende-se de que a beleza completa, ela combina o interior e o exterior. E Deus já tinha feito da Esther a Miss Universo. Colocou algo dentro nela que, além da beleza exterior, ainda fazia sobressair um ar de graça. Então Mardoqueu fala: não é à toa que Deus fez isso com você. E ele fala a frase célebre do texto: quem sabe não foi para esse momento, para um momento como esse. Qual o momento? Onde decidem exterminar o povo judeu, que Deus fez com que, quer dizer, Deus não, uma observação que eu não falei, mas você deve saber: o livro de Esther, em momento nenhum, cita o nome de Deus. Olha que interessante. Como, pastor, um livro na Bíblia não cita Deus em momento nenhum. Não há nenhuma citação direta a Deus, nenhuma referência. Isso é precioso demais. Eu creio que Deus fez isso intencionalmente, para nos ensinar que não é porque não percebemos Deus na história que Ele não está agindo. Não é porque não falamos o nome de Deus, ou porque não percebemos, ou porque até duvidamos que Deus está agindo, não é por isso que Ele não está fazendo algo na nossa vida. Isso é precioso demais. Aliás, se você se converteu um dia, você imaginava que isso ia acontecer com você um dia? Você estaria aos pés de Jesus? Você nem o enxergava, mas Ele já pensava, já trabalhava, já planejava como alcançaria o seu coração, já criava as oportunidades para que você pudesse ver: Deus é real, eu me rendo. Então, isso está acontecendo na história. Então, Mardoqueu fala com Esther: será que não, quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Sabe, ela foi chamada para um propósito maior do que seus medos. Porque qual era o seu medo? Ela estava prestes a pedir ao rei que salvasse seu povo, mas não sabia como fazer isso. E ela corria um risco de vida, porque ela precisava fazer isso de forma urgente, porque o dia estava chegando. Então ela decide entrar na presença do rei, sem ser chamada. E um rei maluco, que expulsou uma esposa, desfez de rainha, só porque ela não quis desfilar, talvez seminua, diante das pessoas, o que não faria com a mulher que quebrou a regra de ir até a presença do rei sem ser chamada? Mas quando Deus coloca um ímpeto no nosso coração, nós precisamos romper com todo medo. Sabe o que me faz orar, às vezes, num lugar público, para uma pessoa enferma?
ignorar o meu medo. É assumir o risco que só a fé pode te fazer assumir. Então ela assume o risco e vai à presença do rei, mas ao invés de pedir ali, fala: rei, eu quero te convidar para um banquete na minha casa. E o rei fala: tá bom, mas é você e o Amã. Tá bom. Então o rei estende o cetro, a agracia, permite que ela entre, recebe o seu pedido, mas antes disso ela convoca toda a nação de Israel e fala assim: gente, jejum de 3 dias, por favor. Então a nação inteira começa a jejuar pela vida de Esther. Sabe, às vezes a gente tem tantas expectativas sobre o nosso país, mas o quanto oramos e jejuamos para o que Deus está fazendo sobre ele. Essa história mostra que não importa o grau de injustiça de um país, não é só o Brasil não, tá, gente? No mundo inteiro, você pode perguntar: vocês estão satisfeitos aí com seus líderes? A gente tem psicopata para todo mundo, não é verdade? Tem psicopata para o planeta inteiro, todos os países. Pastor, eu sou conservador de direita. Rapaz, abraça o Trump, fica com ele, você. Pastor, você diz que não, eu sou conservador também. Modo de pensar, tenho um pensamento mais à direita. Mas a verdade é que maluco tem tudo que é lado. Não é verdade? Doido é quem fala assim: política é a solução do mundo. A gente tem que ser consciente do nosso posicionamento político, votar com convicção, mas vou te falar, instrumento de salvação chama Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele transforma o homem de dentro para fora. Ele salva uma nação. Então a história de Esther também revela muito sobre como nós devemos ser cristãos em meio a todo tipo de circunstâncias, na sua empresa, na sua casa, entre os seus familiares, em relação à política. Então o povo começa a jejuar e orar, e começa a clamar ao Senhor. Irmão, os psicopatas, eles são tão arrogantes, que eles mesmos arrumam a própria arapuca. O Banco Master, está aí, ó. Não é? O cara é tão maluco, viu alguém fazendo análise do Vorcaro? O cara é tão maluco, tão cheio de sede de poder, que ele se embaranou. Ele pensou que ia fugir do Brasil, só que aí, não sei se alguém jejuou e orou, não conseguiu escapulir. Eu nem vou falar dos envolvidos, senão você vai achar que eu estou politizando o discurso, vou ficar só no Vorcaro mesmo. Mas a verdade é que os arrogantes caem na própria armadilha que eles constroem. Dê um nome para arrogante de quem você quiser, mas saiba de uma coisa: a vingança do crente é perdoar. A vingança do crente é dizer: Deus salva todo mundo. Então Esther bota o pessoal para jejuar, ela se prepara espiritualmente para agir, ela entende que a dependência de Deus vem antes de qualquer ação. Às vezes a gente é desesperado, atropelado, e a gente se atrapalha também. Então ela convida o rei e a Amã, os dois, para um banquete na sua casa, e no momento certo, ela vai revelar a sua identidade judaica. Ela encontra o rei, e curiosamente o banquete acontece num momento muito perfeito. A primeira coisa que acontece é que o rei, numa determinada noite anterior, vai dormir e perde o sono. Mas Deus não é citado no livro. Mas por acaso na noite anterior, sem razão nenhuma, o rei perde o sono. Aí ele tem uma ideia. Ele vai ler as crônicas do seu reino para pegar no sono. Só que em vez de pegar no sono, ele se impressiona. Ele olha e vê a história de quem? Do tio de Esther, quando salvou sua vida. Aí ele tem uma ideia maravilhosa. Alguém agradeceu esse homem aqui? Que salvou minha vida? Aí o soldado: não, senhor. Fala assim: então chegou a hora. Aí eu penso assim: graças a Deus que ele esqueceu naquele primeiro momento, não é verdade? Que bom que Mardoqueu foi esquecido. Glória a Deus que o rei foi ingrato naquele momento. Porque o rei pode ser ingrato, mas Deus vê todas as coisas. Então Deus faz o rei perder o sono. Deus extingue o rei a abrir o livro das crônicas do seu reinado. Exatamente, sabe você quando vai ler: Deus fala comigo, aí abre uma página e tum! Sem vergonha.
Mas o rei faz exatamente isso, e Deus usa isso. Então nem falo que você é sem vergonha mais depois desse texto. E nem era a Bíblia ali, né? Eram as crônicas do reinado, e Deus usou a Bíblia para falar com ele, para fazê-lo lembrar. Então ele se lembra e decide agradecer a Mardoqueu. E aí Deus coloca, quem está chegando na hora que o rei tem a ideia? Amã. Rapaz, vou te falar, Deus não está nessa história não. É tudo sorte. Não é verdade? Então Amã chega, e Deus poderia falar assim: Amã, eu quero honrar Mardoqueu, mas aí Deus faz até a pergunta que o rei faz, Deus é quem inspira o coração dele, de um jeito que fizesse Amã pensar que estava falando dele. Fala assim: Amã, o que eu faço a alguém que eu desejo honrar muito? Aí Amã pensa: puxa, chegou meu dia de novo. Aí ele tem uma ideia genial: rei, eu quero andar no teu cavalo, eu quero andar com o teu manto, eu quero usar a tua coroa. Mas ele fala de uma forma: olha, talvez seria bom o senhor honrar essa outra pessoa, que eu não faço ideia de quem seja, dando o seu cavalo, vestindo com o seu manto, colocando o seu brasão, a sua coroa. Aí o rei falou: você é um gênio. Pega Mardoqueu, que está lá na porta do palácio, faz isso com ele. Amã ficou maluco. Amã entrou em colapso. E falou: como pode? Mardoqueu. E não deixa de fazer nada. O rei ainda é chato. Ele fala: nada que você falou, você esquece, hein? Aí ele vai lá e faz tudo e vai andando lá. Gente, esse aqui é o homem que Deus deseja honrar. Quando ele volta, termina, deixa Mardoqueu ali, e ele vai para casa conversar com a mulher dele, Teres. Agora, como é que é o nome da mulher dele? Esse nome é alguma coisa aí com E, 2 E. E aí ele fala: mulher, a casa caiu. E os conselheiros também, os amigos conselheiros dele: rapaz, se eu te for, olha, deu ruim mesmo, hein? Tu tá ferrado, tu tá frito aí, cara. Desculpa o termo. Você tá frito aí, cara. Sujou. E aí, sujou tanto, que quando eles acabam de falar, quem chega? O soldado para levar ele para o jantar na casa de Esther. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí você começa a ver que não é que o psicopata é atrapalhado, é que Deus realmente não deixa o mal prevalecer quando você decide viver dentro de uma integridade ao Senhor. Até o momento você não viu nem Esther, nem Mardoqueu conspirando o mal contra Amã. Quando Amã já tinha uma forca construída na sua casa para enforcar Mardoqueu. Quando o rei dá a ordem a Amã para honrar Mardoqueu, Amã está chegando para conversar com o rei que ele quer matar Amã, que ele quer matar Mardoqueu. E sabe o que acontece? Esther, ao invés de planejar a morte, ela só planeja com ousadia, jejum e oração, dizer o risco que ela está correndo. Então, nesse banquete que ela convida Amã e convida o rei, ela fala: rei, eu tenho algo muito sério para te dizer. Amã, quer dizer, o meu povo, a primeira revelação é: eu sou judia. Ali ela revela a sua origem. E o rei falou: sério, eu não sabia? E ela fala: e o meu povo está em risco de vida, e a minha própria vida está em risco. Ele: como assim? Tem um decreto assinado que num dia tal, todo o meu povo será destruído, com a autorização do rei e dos seus soldados, supervisionando isso. E quem que teve essa ideia? Amã. Ela fala: Amã, esse homem terrível. O rei não sabe o que fazer, entra em colapso também. Vai para a varanda e fica lá bufando. O que você faria? Eu não sei se eu ia para a varanda, mas ele entrou em colapso e foi para a varanda. Mas Deus queria que ele fosse para a varanda. Por quê? Porque o Amã viu que o rei foi para a varanda, entrou em colapso também de outro jeito, desespero, agora eu vou morrer. E aí Amã
Ele fala, já sei, vou implorar misericórdia para Esther. E aí ele fez, Esther estava sentada na cadeira assim, da mesa de jantar. Esther, por favor, tem misericórdia de mim. Só que ele se afobou tanto, e não deu nem tempo de Esther responder, que ele quase que pulou em cima dela, ele tropeçou, caiu em cima dela no chão. Aí o rei decidiu voltar para ver se com a cabeça mais fria ele vê Amã em cima da mulher dele. Está na Bíblia. Depois você lê o capítulo 7. E, pode ler agora, não lê agora não, espera um pouquinho. Depois você pode conferir, confere mesmo, não fica com pena de mim não. Ele cai em cima da mulher, o rei está pensando que ela está fazendo mal a ela. Como você está em coragem de tentar violar minha mulher na minha frente, na minha sala? Vou te matar. Aí o funcionário, amigão de Amã, fala, o rei, sabe como é que eu vou matar? Ele tem uma forca na casa dele. Tem gente que é seu amigo, mas tem gente, irmão. Tem uma forca na casa dele. O rei mata Amã na própria forca que ele construiu para matar Mardoqueu. E a história vai continuar dizendo que todos os pertences de Amã foram dados a Esther. E Esther deu para que Mardoqueu se tornasse administrador de todos os bens de Amã. A minha pergunta é, nessa história inteira, quando é que Mardoqueu e Esther planejaram mal contra alguém? Quando é que eles decidiram se vingar de alguém? A única coisa que eles fizeram foi confiar que Deus guardaria as suas vidas. E buscar oportunidades direcionadas por Deus para que a verdade viesse à tona. Essa é a vingança do crente. Confiança em Deus e crença de que Deus é capaz de abrir os olhos de quem é necessário. Porque tem um texto em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, que diz: não retribuam ninguém mal por mal. Procurem apenas fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, é uma citação de Deuteronômio. Ou seja, Esther já conhecia as escrituras que diziam isso. Pois está escrito, minha é a vingança, eu, Deus, retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É assim que o crente se vinga. Ele mantém a sua posição de integridade. Busca a paz com todos. E deixe que Deus, que julga o coração, execute a sentença que só Ele, sondando o coração, pode executar sobre alguém. O verdadeiro desejo de um crente é que todos sejam salvos, até o homem mau. Agora, como Deus vai lidar com isso, é problema de Deus. Às vezes, você pode ser que nem Jonas, que queria que Deus punisse o mal de Nínive, e Deus fez o quê? Salvou Nínive. No caso de Amã, a maldade de Amã era algo que tinha tomado tanto que Deus julgou que não havia espaço para arrependimento. Havia só remorso. Havia só desespero. Mas se tivesse oportunidade, tripudiaria e destruiria o povo de Israel. Então, a reviravolta acontece. O rei descobre que o Mardoqueu salvou sua vida. Amã é humilhado publicamente, porque a sua forca foi usada contra si mesmo. O mal se volta para quem o planejou.
Então o rei soluciona o problema do decreto que ele não poderia cancelar, fazendo um novo decreto, permitindo que o povo judeu pudesse se defender. Então eles vencem seus inimigos e vivem um livramento coletivo. Sabe o que eu vejo nessa história? Que quando decidimos permanecer firmes no caráter de Deus e íntegros nas nossas decisões, nós podemos mudar uma nação. Quando decidimos permanecer fiéis e não deixamos que as artimanhas malignas daqueles que se opõem àquilo que somos e que cremos, mas os amamos, mas buscamos a justiça com integridade. Não precisamos romper barreiras de integridade para promover a vontade de Deus. Nós não lutamos com espadas, nossas armas são espirituais, não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Eu quero dizer uma coisa, esse é um ano de eleição no Brasil. E óbvio, você precisa ter consciência para votar. Mas não se iluda. Não se iluda. O seu candidato, independente qual seja ele, não vai trazer avivamento sobre a nossa nação. Não vai resolver o problema da corrupção do coração do homem. No máximo conseguirão resolver problemas externos. Mas essa história deixa claro que só o Senhor pode transformar o coração de um homem pecador. Só o Senhor pode nos conduzir a um destino de avivamento. Por isso a receita política bíblica para a transformação da sociedade é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. A história de Esther é impressionante. Ela é ou não é a vingança dos crentes? É o jeito do crente se vingar. A gente se vinga deixando a vingança com Deus. Deus há de julgar os corações. Deus há de preparar que os inimigos daquilo que cremos que é honesto, justo e íntegro cairão nas suas próprias arapucas. E nós vamos fazer o quê? Ficar inerte? Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando assim: lute, esteja próximo aos lugares de poder onde você pode influenciar, mas só esteja se você estiver disposto a influenciar com integridade. Porque às vezes a gente não tem consciência do quanto certamente o poder nos corrompe, sim ou não? Irmão, eu não conheço muitas pessoas, se é que conheço alguma, que o poder não seja capaz de te corromper e de me corromper. Não conheço. Então, se cairmos nessa gana de que vamos resolver o problema do nosso país com gana de poder, nós vamos ser só mais um estragando tudo. Nós vamos ser só mais um tomando rasteira do diabo. Nós precisamos acreditar que se Deus nos posiciona em algum lugar, é porque Ele quer salvar seu povo. Seu povo, que eu digo, é salvar o povo como um todo, é salvar uma nação inteira. Deus quer preservar a vida do povo que Ele ama, que Ele quer restaurar. Sabe, eu me sinto muito orgulhoso de ser pastor. Eu não vou ser arrogante de dizer nunca serei, mas nunca quero ser um político. Eu me sinto privilegiado em estar na posição mais influente que Deus poderia conferir na minha vida, que é de pregador da palavra de Deus. Pastor, mas se o senhor não for pastor mais um dia, se o senhor não for mais pastor amanhã, eu vou continuar sendo pregador da palavra de Deus. Nem que eu pregue para o meu vizinho.
Porque eu não estou numa posição mais influente do que você. Sabe por quê? Eu sou influente nesse público aqui, ó, mas você é influente lá fora. E eu sou influente com o meu porteiro, que eu dei uma Bíblia para ele semana passada, que ele se converteu. E ele falou, pastor, minha Bíblia é tudo letra pequena. O senhor não tem uma Bíblia letra grande aí lá na igreja, na sua casa para mim, não? Eu falei, rapaz, ele não tem não, mas no Mercado Livre tem. Eu pedi a Bíblia, chegou no sábado à noite para ele e me agradeceu tanto. Falou, pastor, toda a vida que eu ganhar para Jesus eu vou lembrar do Senhor. Eu falei, rapaz, eu nem tenho esse merecimento todo. Sabe, todos nós somos pregadores do Evangelho, somos testemunhas de Jesus. Nós somos as pessoas mais influentes do mundo, porque carregamos a influência que realmente pode transformar a nossa nação. Porque a corrupção não é só de um ou de outro. Ela está generalizada e só Deus tira a corrupção do coração do homem. Não adianta tratarmos os sintomas se não tratarmos a doença. Continuaremos colhendo governos que nos decepcionarão, independente de qual espectro político eles se denominam. Agora é claro, quando você vai para a urna, você vai votar no que você acha menos pior. Amém, em nome de Jesus. Você vai votar direcionado pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu acho que todo mundo está contra a palavra. Então que Deus te ilumine. Que Deus te ilumine. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas que a gente possa ser um instrumento de transformação do nosso país. Eu tenho certeza absoluta. Se a gente viver assim, não demora nada, Niterói vai ser completamente transformado por Jesus. Nada. Não demora nada. Quem quiser fazer mal a essa cidade vai se atrapalhar. Não é verdade? Quem quiser roubar o povo, quem quiser ir contra os interesses do povo, se tiver um povo íntegro olhando, orando, se humilhando diante de Deus e falando, eu vou viver a integridade de Jesus no meu coração, vai transformar a cidade. E os outros podem estar prosperando por um momento, mas daqui a pouco vão se atrapalhar. Daqui a pouco vão se atrapalhar. Essa semana eu recebi um convite, uma oportunidade, que é dar muita influência para a nossa igreja. Pensa numa oportunidade. Nós íamos ser a única igreja numa coisa de muita visibilidade para o público evangélico da nossa cidade. Nós temos a única igreja de frente. A gente ia assinar, provavelmente eu ia ganhar um lugar de visibilidade para poder falar bonito. E eu queria aceitar, você acredita? Eu falei, vou aceitar com certeza, já aceitei. Você está doido, rapaz? Oportunidade de falar de Jesus. Aí eu fui orar. Aí Deus já falou não no meu coração. Aí eu mandei mensagem para o pastor Josué. Pastor Josué não perde uma oportunidade também. Pastor Josué, eu sei que o senhor vai dizer sim, mas eu estou com vontade de dizer não. Eu nem cheguei a falar isso. Ele falou assim, Tiago, acho que não é para você aceitar não. Eu falei, é mesmo, rapaz? Então é Deus mesmo falando comigo. Porque eu achei que o senhor ia falar para eu aceitar. É ruim, hein? Ano político? Corre disso. Agradece a oportunidade. Aí eu agradeço a oportunidade de sair correndo. Você vai ficar curioso querendo saber o que é, não vai saber. Eu nunca sou convidado para nada importante não, foi sorte. Sorte. Eu acredito que Deus pode transformar muito mais a cidade de Niterói com a nossa integridade do que com as nossas oportunidades. Amém? Também é assim no seu trabalho, também é assim na sua vida. A nossa integridade é muito mais importante que as oportunidades que a gente recebe. Não precisamos entrar na pilha do diabo quando ele oferece coisas aparentemente cristãs e boas para a gente. Temos que seguir o que o Espírito Santo direciona no nosso coração. Eu não sou bom o suficiente para tomar uma boa decisão. Eu agradeço a Deus que tem misericórdia de mim. E usou uma pessoa. Falei, Deus, por favor, usa alguém para confirmar o não no meu coração. Porque eu estou na dúvida ainda. Até Deus já tinha falado não no meu coração. Eu ainda falei, não, eu não sei se é não. Talvez é assim. E eu que estou pensando com medo. Aí Deus usou o pastor Josué, que é minha liderança. Eu decidi duas coisas. Eu, para tomar uma decisão, é Deus, o que Deus fala comigo, na palavra, ou no meu espírito, ou é, e confirma na palavra, ou é uma liderança espiritual minha falando. E graças a Deus, os dois confirmaram. Os dois testificaram. Mas eu sei que eu estou entregando para Deus uma grande oportunidade agora
mas eu não faço ideia do que Deus vai fazer de tão grandioso na nossa vida daqui a pouco. E vai ser Deus que vai fazer. Vai ser Deus. Vai ser Deus falando assim, estou te tirando uma oportunidade para florescer algo muito mais precioso, algo que a gente não tem ideia. Eu quero orar com você, senão eu vou me empolgar aqui. Já me empolguei. Meu Deus, já estourei muito o horário. Mas eu quero orar com você, não quero encerrar antes de orar com você. De repente você está aqui e você fala, pastor, como é que eu posso viver um relacionamento com Deus? Como Mardoqueu e Esther. Como posso ser capaz de viver algo assim? Eu considero impossível. Eu também considero impossível. Mas quero te dizer que se você simplesmente crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e declarar com a sua boca, Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Ele vai começar a guiar você num caminho de integridade. Ele vai transformar tua vida de um jeito que você nem acreditava que era possível. E não só vai operar em você a vontade, mas vai realizar isso, mesmo que você ache que para você não tem mais jeito. É assim que Deus gosta, mais ainda. Então hoje eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus. Reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é aderir uma religião evangélica para parecer comigo, com Ele. Não, é ser sincero com Deus, dizendo, Deus, eu não posso viver uma vida que eu não estou vivendo a sua vontade para mim. Então feche seus olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça. E onde você estiver, repita essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Transforma minha história. Me dê a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.